A paz do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus, porque mais um dia o Senhor nos concedeu para louvarmos, adorarmos e bendizer o seu santo e maravilhoso nome. Feliz porque você está aqui. Ontem nós não conseguimos estar juntinhas aqui orando a palavra, fazendo o nosso devocional, mas Deus nos concedeu essa outra oportunidade hoje para bendizer e adorar o nome do nosso Deus. E eu quero deixar algo da parte de Deus para o meu e para o seu coração hoje. Hoje o Senhor falou fortemente ao meu coração sobre eu ver o lado bom de todas as coisas. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu sei que talvez você não tenha motivos, sabe, para ver o lado bom das coisas. Se eu disser para você hoje, declare sobre a sua vida que hoje vai ser mais um dia de vitória, você vai dizer: como é que eu posso declarar vitória sobre tudo que está acontecendo na minha vida? Olha a bagunça que está a minha vida, olha como está a minha casa, como está o meu casamento, como estão as minhas finanças. Como é que eu posso declarar isso? Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos viver pelo que vemos, mas sim pela fé. O que mais vale aqui é a nossa certeza em quem Deus é. A gente baseia muito a nossa vida naquilo que está nas nossas mãos. E por isso nós não conseguimos ver o lado bom das coisas, né? A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra de Deus diz também que há um propósito, sabe? Há um objetivo para cada coisa que acontece debaixo dos céus. Então há um propósito na dor, há um propósito no sofrimento, há um propósito na perseguição, há um propósito na angústia, há um propósito quando a porta se fecha, há um propósito para todas as coisas. E a gente precisa viver tendo essa certeza. A certeza de que Deus ele está sempre conosco, a certeza de que nós nunca somos abandonados, a certeza de que o plano perfeito de Deus está sobre a nossa vida. De que Deus tem um plano muito maior do que esse que eu e você traçamos. Talvez você me diga que você não tem motivos para declarar que hoje é um dia de vitória na sua vida. Mas segundo a palavra de Deus, a vitória é nossa em Cristo Jesus. Jesus declarou isso. Tem de bom ânimo. Sabe, a gente vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Olhe a vida, olhe as coisas, olhe as circunstâncias de uma maneira diferente. Sabe, o povo de Israel, os soldados, o exército de Saul olhou para aquele gigante e viu ele como um obstáculo, uma derrota, sabe? Mas Davi olhou para aquele gigante e viu uma oportunidade do nome de Deus ser glorificado. Ele viu uma oportunidade de Deus ser exaltado ali. Talvez você olhe e você só consiga ver a derrota, o sofrimento, a perda. Você só consegue ver o lado ruim das coisas. Mas se você olhar bem, se você olhar com fé, você vai ver que o que está acontecendo na sua vida tem o propósito de glorificar o nome de Deus. É uma oportunidade para todos reconhecerem que a sua vida é governada e dirigida por Deus. Para reconhecer que você é uma pessoa de fé, de oração. Reconhecer que verdadeiramente o teu Deus nunca te abandonou. Porque Deus, quando Ele vira, sabe, a chave da nossa vida, quando Ele vira o nosso cativeiro, o nome dele é exaltado. Alguns estavam achando que Jó estava passando pelo que estava passando porque Jó tinha pecado, porque Jó tinha feito errado, ou porque Deus o tinha abandonado. Mas na verdade, ali, Deus estava edificando Jó. Deus estava mostrando o quanto Ele é fiel. Mesmo nos momentos difíceis, quando nós não vemos, Ele é fiel. Porque Jó não via Deus ali. Mas Deus estava sempre com Jó. E Deus virou o cativeiro de Jó, restituiu o cativeiro de Jó. A ponto de Jó dizer: eu não te conhecia, eu só te conhecia por falar. Agora eu vejo. E não é que Jó viu a face de Deus,
Mas é que Jó prestou atenção nos detalhes, aonde estava Deus. A gente atribui muitas coisas da nossa vida, sabe, ao inimigo. Mas a gente nunca olha e diz assim, Deus, eu sei que o Senhor está me aprimorando, eu sei que o Senhor está me fortalecendo. Então me ajude a passar por esse momento de dificuldade e aprender o que o Senhor tem para me ensinar. Eu, na maioria das vezes em que passo por momentos assim, eu sempre digo isso para Deus. Sabe por quê? A minha vida, eu entreguei nas mãos do Senhor. E a palavra me ensina, ela me mostra isso, ela me faz enxergar isso, de que nada acontece na minha vida que fuja do controle de Deus. Nenhuma árvore, ela cai se não for da vontade de Deus. Nenhuma folha de uma árvore cai se não for da vontade de Deus. A palavra de Deus diz que nós não sabemos nem quantos fios há na nossa cabeça, fios de cabelo. Sabe, a gente não sabe de nada. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe exatamente o que está fazendo na sua vida. E é isso que Ele quer que nós entendamos hoje. Ele quer que nós olhemos para o lado bom, o lado da fé. Olhar com os olhos da fé. Quando eu digo que a minha vida é guiada por Deus, eu digo isso porque eu aprendi na palavra de Deus isso. Voltando para o livro de Jó, nós vamos ver que até para tocar nos bens de Jó, na vida de Jó, Deus teve que dar permissão para o inimigo. Nada acontece na sua vida que fuja do controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Os discípulos se apavoraram com a tempestade. Mesmo Jesus estando no barco, eles se apavoraram, ficaram com medo. Mas, por mais que eles não estivessem vendo Jesus agindo ativamente, acordado, Jesus mostrou para eles que tudo estava no seu controle. Com uma palavra, ele disse, aquieta-te, mar. E o mar se aquietou. Nada foge do controle de Deus. Por mais que você não veja o agir imediato de Deus, Deus ainda tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle da sua vida, do seu casamento, das suas finanças, do seu trabalho, dos seus sonhos, dos seus projetos. Deus tem o controle da sua família. Então entenda e aprenda a olhar para as coisas boas. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 29. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler na versão da King James, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a necessária edificação, para poder dar graça àquele que a ouve. A gente murmura muito, sabe? A gente, quando a gente olha para as coisas que estão acontecendo na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é maldizer. É dizer uma palavra, sabe, que até envergonha o nosso Deus. E Efésios está nos dando um conselho de como falar, como nos comportar, o que dizer quando as coisas fugirem do seu controle e não do controle de Deus. Sabe, há uma grande força em proferir palavras positivas e cheias de fé ao longo do seu dia a dia. A gente precisa de muita força. Eu estou lendo para vocês alguns apontamentos que eu fiz. E eu prestei atenção e foi isso. A gente precisa, sabe, forçar muito para ser positivo. A gente precisa, sabe, se esforçar muito para agir com fé, para ter palavra. Mas para concordar com as circunstâncias e murmurar é muito fácil. A gente não precisa gastar esforço nenhum. Sabe, em vez de falar sobre todas as coisas que está acontecendo na nossa vida, que está todas as circunstâncias, em vez de relatar, de repetir os acontecimentos, por que nós não nos preocupamos em proferir a palavra de Deus?
em falar a palavra de Deus. Diante do diagnóstico, em vez da gente chorar e se lamentar e dizer, eu vou morrer com isso, a gente não dizer, não, a palavra de Deus diz que Ele é a cura. Quando a gente se depara com uma porta fechada, a gente começa a dizer, a culpa foi de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é minha. A gente sabe, começa a dizer, eu não sou boa, eu não sou isso, eu não sou aquilo, ninguém gosta de mim, ninguém acredita na minha força, ninguém faz isso. Por que a gente não diz, não, se uma porta se fechou aqui, a palavra de Deus diz que uma porta que ninguém fecha, que homem nenhum tem poder para fechar, está aberta diante de mim. Então eu vou em busca dessa porta. Por que a gente não diz, Senhor, obrigada por fechar essa porta, eu sei que há algo melhor o Senhor tem preparado para mim. Por que a gente não faz isso? Certa vez, eu trabalhava em uma escola, eu acho que eu já contei isso para vocês aqui, e eu estava muito bem naquela escola, eu precisava daquele salário para pagar as minhas despesas, meu aluguel, que eu morava de aluguel. E de repente eu fui mandada embora da escola. E eu lembro que naquele sábado, eu fui mandada embora na sexta, no sábado eu fui para consagração, e eu disse para minha pastora que eu tinha sido... Não, a minha pastora ficou sabendo que eu tinha sido mandada embora, e ela veio falar comigo, Paula, então, foste mandada embora? Então, eu disse sim, mas não se preocupa não, porque eu sei que Deus tem algo melhor para mim. Eu sei que Deus tem algo grande me esperando. E sim, Deus tinha uma porta melhor para mim, que se abriu no mês seguinte, sabe? Deus sabe de todas as coisas. Às vezes a gente não reconhece. Eu estava hiper cansada, mentalmente, fisicamente e espiritualmente no trabalho onde eu estava. Deus me deu uma semana de descanso. Isso foi no final do mês. Deus me deu uma semana de descanso. E no mês seguinte, início do mês seguinte, eu comecei a trabalhar num lugar muito melhor, ganhando melhor, sabe, com mais tempo para descansar, com mais tempo para Deus. A gente deixa de passar por determinadas portas que Deus abre por nós por causa das nossas palavras. A gente se prende muito nas murmurações e não consegue enxergar o que está diante de nós, o que está além, sabe? A palavra de Deus diz que se nós tivermos fé, nós vamos dizer à montanha, lança-te daqui, ela sairá. Existe algo além da montanha. Existe algo maior depois desse obstáculo que você está enfrentando, depois dessa dificuldade. E você só vai conseguir olhar para depois da montanha se você exercer a sua fé. Você só vai conseguir enxergar o que está de trás da montanha se você exercer a sua fé. Então, preste bem atenção nas palavras que você anda falando na sua casa. Em vez de dizer, parece que vai chover hoje, que deprimente, que chatice, não aguento mais esses dias de chuva. Sabe? Por que a gente não diz assim, faça chuva ou faça sol? Eu vou ter um dia fantástico, Deus vai prover as coisas para mim. Por que a gente não diz isso? Em vez de dizer, sabe, eu tenho tanto trabalho para fazer esta semana, eu tenho tanto isso, eu tenho tanto aquilo, por que a gente não diz obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me dá de mostrar o meu talento, por o Senhor me mostrar que eu sou capaz de fazer muito mais do que eu acho que eu sou? Por que a gente não age dessa maneira? Existe uma grande diferença. Você consegue enxergar a diferença? Quando você muda de conversa, você muda as coisas na sua volta, sabe? Você muda até mesmo, você trava até mesmo medo na sua vida. Então o que eu quero dizer para você hoje, o que Deus está nos dizendo hoje é: tenha a fé necessária para falar sobre as promessas de Deus, porque isso vai abrir portas diante de você. Comece a olhar um lado diferente. Em vez de olhar os defeitos que o seu marido tem, que a sua esposa tem, em vez de olhar as dificuldades, a falta, em vez de olhar para o que está faltando, comece a olhar para aquilo que Deus já te deu. Comece a ver aquilo que o Senhor ainda tem para derramar sobre a sua vida. Em vez de murmurar sobre o coração endurecido, diz: Pai, a tua palavra diz que o Senhor pode transformar o coração de pedra num coração de carne, sabe? Há dores nas outras pessoas que nós não conhecemos, mas nós as julgamos da maneira que elas são. Então vamos olhar um lado diferente hoje? Deus está convidando a mim e a você a ver as coisas com fé, a ver além da montanha, a enxergar além das dificuldades,
a enxergar além da dor, a enxergar além, sabe, muito mais além. Quando eu estava no hospital, tudo que eu via e tudo que eu sentia fisicamente eram dores, eram diagnósticos, sabe, piores a cada dia. Mas eu sabia que algo maior estava à minha espera. Eu sabia que algo maior o Senhor tinha para mim. Nesses dias, agora mesmo nesses dias, Deus sabe a batalha que eu estou enfrentando. Deus sabe a dificuldade que eu estou passando. Mas eu continuo dizendo que algo maior está à minha espera. Algo extraordinário o Senhor está fazendo ao meu favor. Uma grande porta eu sei que está à minha espera. Deus vai prover tudo aquilo que eu preciso hoje. Deus vai prover na minha vida. Eu creio que Deus vai prover na sua vida também. Então pare de olhar para a dificuldade e comece a olhar para o tamanho do teu Deus. Posso orar por você? Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, nesta manhã, para te louvar, para te enaltecer, para te bendizer. Eu te peço nesta manhã, Senhor, que o Senhor nos ajude a olhar com os olhos da fé. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a exercer a nossa fé e a enxergar o que está para além da montanha, para além da dor, para além, Senhor, de todo o sofrimento que estamos enfrentando. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor seja com cada um aqui, Senhor, dando fé, dando sabedoria e discernimento, para que eles possam proferir, Senhor, a palavra certa. Palavras de fé na sua casa. Comece a declarar na sua casa que a sua casa é casa de bênção. Comece a declarar que o seu marido é bênção, que seus filhos são bênção, que a sua casa é bênção, sua família é bênção do Senhor. Comece a declarar que o seu trabalho foi algo enviado por Deus. Sabe, que irá te capacitar para algo maior ainda. Talvez você diga que oportunidade eu estou tendo, que crescimento eu estou tendo com esse trabalho pequeno. É pequeno agora. Mas se você olhar com os olhos de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer. Hoje é só um trabalho pequeno na sala. Hoje é só algo que você faz informalmente. Mas Deus vai transformar em algo grande. O que você está passando hoje é Deus te preparando para o que está por vir. Comece a enxergar dessa maneira. Deus está falando com pessoas aqui que estavam se questionando e murmurando porque estavam passando por isso, porque estavam trabalhando enquanto outras pessoas ímpios estavam aí, Senhor, com grandes lucros, com grandes coisas, conquistando grandes coisas, e eu que sou fiel a Ti, estou desta maneira. O Senhor está dizendo a você. Você não está vendo, mas eu estou te preparando, te capacitando, te ensinando. Porque em lugares grandes eu vou colocar você. Receba essa palavra de fé e comece a agir com fé neste lugar. Comece a agradecer pelo que você tem. Comece a dizer para a montanha, montanha, eu quero ver o que está do outro lado. Sai da minha frente. Montanha, eu quero ver o que Deus preparou para mim. Sai da minha frente. Doença, eu quero ver o que me espera lá. Sai da minha frente. Enfermidade, sabe? Problema, desemprego, porta fechada. Sai da minha frente porque eu quero enxergar o que tem além de ti. Comece a dizer isso, porque Deus vai fazer muito mais na sua vida. Que Deus abençoe o seu dia. Não saia daqui sem deixar o seu joinha, sem compartilhar esse vídeo, sem se inscrever e sem se tornar membro do nosso canal. Fiquem com Deus e eu espero você aqui amanhã para mais um Manhã com Deus.